Por um acaso, já aconteceu com você de ler um livro e momentos depois, após ter finalizado a leitura, você não se lembrar de absolutamente nada do que leu? Se já aconteceu com você, pera lá, porque eu vou explicar o porquê que isso acontece e quais são os ajustes simples que você precisa fazer para reverter essa situação. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Graciano Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este é um espaço de reflexões, ideias e conversas para você desenvolver ainda mais o interesse pelos livros e transformar a sua leitura em uma experiência realmente prazerosa. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like, isso ajuda muito. E participe da conversa deixando o seu comentário aqui embaixo. Se você está começando a ler agora, está sentindo bastante dificuldade, está travando, não consegue entender o conteúdo, está completamente desanimado, mas lá no fundo você sente uma certa atração pelos livros, interesse pela leitura e gostaria de retomá-la de uma forma que seja prazerosa e proveitosa, esse vídeo pode ser para você. Ler e esquecer o que leu não é falta de inteligência e muito menos falta de foco. Na maioria das vezes, você pode melhorar o seu método, algo que é aprendido. E até o final deste vídeo, você vai entender o motivo de a sua leitura não progredir e qual é o ajuste simples que você deve fazer agora mesmo para corrigir esse problema e assim tornar a sua leitura mais leve, prazerosa e fluida. Muita gente acredita que ler bem é ler rápido, finalizar a leitura no menor tempo possível, para em seguida encher a prateleira de livros como se fossem troféus conquistados. O problema é que o nosso cérebro não aprende com velocidade, ele aprende com significado. E quando lemos sem parar, sem questionar, sem refletir e até mesmo sem fazer nenhum tipo de anotação, a nossa memória não entende aquele conteúdo como de fato um aprendizado. Imagine a seguinte situação. Você está dirigindo seu carro e para no semáforo. Olha para o lado e vê uma propaganda que para você não há relevância alguma. Quando o sinal fica verde, você segue em frente. E naquele mesmo momento já não se lembra do que viu. Por quê? Por que isso acontece? É claro que foi porque você não deu a devida atenção para aquela propaganda. Sabe quando você lê e relê o mesmo trecho de um livro várias e várias vezes e mesmo assim não consegue captar a ideia do conteúdo? Muita gente acha que o problema é falta de foco, distração, dificuldade de atenção ou até mesmo incapacidade própria de compreender um conteúdo com 7 ou 8 linhas. Só que aí vem uma notícia muito boa. O problema não está em você. Muitas vezes o problema está no método praticado. Já aconteceu com você de tentar abrir uma porta puxando, quando na verdade ela só abria empurrando? Ler da maneira errada é exatamente isso. O erro não está na pessoa, está no método. Nós só aprendemos realmente quando há, no mínimo, uma interação com o texto lido. Isso não significa sair sublinhando tudo ou até mesmo fazendo anotações difíceis. Significa participar da leitura. E é por isso que isso muda tudo. E só aproveitando, se você quiser se aprofundar nesse tema, tem um vídeo aqui no canal chamado Por que você deve começar a ler? É um complemento perfeito para o assunto que estamos falando aqui. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar a ler com mais foco, sem pressão e sem sofrimento. O nosso cérebro aprende melhor quando sente curiosidade e fazemos perguntas. Então não é sobre ler mais rápido, é sobre ler com atenção e interesse, como quem quer realmente entender uma história. Quando lemos de forma participativa, o nosso cérebro entra em modo ativo. Ele começa a criar conexões, comparar ideias e buscar sentido para o que estamos fazendo. E quanto mais sentido algo faz, mais fácil fica lembrar depois. E isso eu não estou inventando, que fique bem claro. É o funcionamento básico da nossa mente.
E como aplicar isso na prática, começando agora mesmo? Na próxima leitura, pare de correr, leia menos, mas de forma participativa. Ao final de um parágrafo, pense: o que o autor quis dizer aqui? Se não houver nenhum sentido importante, tudo bem. Percebendo isso, você já vai conseguir ativar a sua memória. Outra coisa simples é tentar explicar mentalmente o que acabou de ler, como se fosse contar para alguém. Não precisa falar em voz alta, basta pensar: o que foi que o autor quis dizer aqui? Quando a nossa leitura vira um diálogo, a nossa memória começa a internalizar as informações que chegam até nós. E é por isso que algumas pessoas parecem lembrar de tudo que leem, e não porque são mais inteligentes, mas porque aprenderam a ler do jeito certo. E se isso aqui está fazendo sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse canal é para quem quer ler melhor, sem sofrimento e sem frustração. Então, se você lê, se esforça e mesmo assim esquece quase tudo, agora já deu para entender que o problema não é falta de inteligência e nem falta de foco. O que acontece é que muita gente aprende a ler de forma automática, passiva e sem envolver o cérebro de verdade. Quando a leitura vira só passagem de olhos, a mente não vê motivo para guardar aquilo. A mudança começa quando você passa a ler como quem conversa, se envolve, faz pequenas conexões e dá sentido ao que está lendo. Esse ajuste simples vai mudar totalmente a sua experiência e vai te ajudar a avançar com muito mais leveza. E se você percebeu que o problema nunca foi falta de vontade, mas a forma como você tenta ler, o método ler pode te ajudar nesse próximo passo. Ele foi pensado para quem já tentou criar o hábito, mas sempre travou no foco, no entendimento ou na constância. Não é milagre, é método. Leitura mais clara, organizada e aplicável à vida real. O link está na descrição caso você queira aprofundar o assunto, mas saiba que não é obrigatório. Pessoal, espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado a entender que o problema nunca foi você, mas a forma como aprendeu a ler. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal. Aqui a gente tenta falar de leitura de um jeito simples, realista e sem pressão, pensando em quem quer evoluir aos poucos. E no próximo vídeo eu continuo te mostrando como tornar a leitura mais leve e possível no dia a dia. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo. Até mais!